Bom, agora nós vamos começar a parte F. Deixa eu só esclarecer uma coisa, eu só vou ver o caso. O resto, Freud explicando características gerais das estruturas obsessivas, ou a parte que não estava publicada nessa época em que Lacan está trabalhando com o caso, eu não vou ler. Por quê? Porque o principal texto é o discurso de Roma. O problema é que os comentários de Lacan sobre o caso dos ratos são excessivos às vezes. Ele fala várias vezes do nome dos ratos. E como ele fala meio fragmentado, ele fala um pedaço aqui, outro lá e tal. Então eu estou atravessando o caso, tá? Então vamos começar a parte F. Causa precipitadora da doença. Certo dia, o paciente mencionou de passagem um evento que eu não podia deixar de reconhecer como a causa que precipitou sua doença, ou pelo menos como motivo imediato da crise iniciada há 6 anos atrás e que persistira até aquele dia, que estava com 29 anos, a crise começou quando ele tinha 23. Ele próprio não tinha noção alguma de que havia apresentado algo muito importante. Não era capaz de se lembrar de haver ligado alguma vez importância ao evento, do qual, ademais, jamais se esquecera. Tal atitude de sua parte requer alguma consideração teórica. Na histeria, via de regra, as causas precipitadoras da doença cedem lugar à amnésia. Quer dizer, dão o lugar à amnésia. Entra a amnésia no lugar. Como é também o caso das experiências infantis, com cujo auxílio as causas precipitadoras conseguem transformar em sintomas sua energia afetiva. Isso a gente vê na clínica. A pessoa, quando não tem memória da infância, ela atua a memória da infância na sua cara. Você começa a perceber que a infância foi brabeira. E a amnésia, quando não pode ser completa, submete a causa precipitadora traumática recente a um processo de erosão e, ao menos, dela subtrai seus componentes mais importantes. Nessa amnésia, percebemos a evidência da repressão, eu suponho que seja recalque, que teve lugar. O caso é diferente nas neuroses obsessivas. As precondições infantis da neurose podem ser colhidas pela amnésia, embora esta muitas vezes seja parcial. Mas, pelo contrário, os motivos imediatos da doença são retidos na memória. A repressão utiliza-se de outro mecanismo que, na realidade, é mais simples. O recalque, tá, gente? O trauma, em lugar de ser esquecido, é destituído de sua catexia. Catexia é a carga afetiva, é a quantidade de carga que preenche uma representação. Então, a representação utiliza-se de outro mecanismo. Está falando da neurose obsessiva, que na realidade é mais simples. O trauma, quer dizer, o acidente que trouxe o trauma, em lugar de ser esquecido, é destituído de sua catexia afetiva. Aquela história passa a ser contada como se não fosse nada. De modo que na consciência nada mais resta senão o seu conteúdo ideativo, a lembrança, a ideia, o qual é inteiramente desinteressante e considerado sem importância. A distinção entre aquilo que ocorre na histeria e numa neurose obsessiva reside nos processos psicológicos que nos é possível reconstruir por trás dos fenômenos.
O resultado, esse resultado ele bota em itálico, é quase sempre o mesmo, de vez que o conteúdo mnêmico, quer dizer, de memória, apagado, raramente se reproduz e não desempenha papel algum na atividade mental do paciente. A fim de estabelecer uma diferenciação entre os dois tipos de recalque, temos, a princípio, num caso, que utilizar apenas a certeza do paciente de que ele tem a sensação de haver sempre conhecido essa coisa, e no outro, de tê-la esquecido há muito tempo. Aqui tem uma nota. Por conseguinte, é preciso admitir que existem, numa neurose obsessiva, dois tipos de conhecimento e afirmar com toda justiça que o paciente conhece seus traumas, tanto quanto não os conhece, que ele conhece e não conhece. E esse conhece está sempre entre aspas na nota. Quer dizer, a Fernando, embora ele só tenha ido escrever em 1925, foi a partir de uma pessoa que disse: sonhei com uma mulher, mas não era minha mãe. Ele já estava com a consciência da Fernando, da denegação, da neurose. Continuando a nota, isso porque ele os conhece desde que não os esqueceu, e não os conhece por não estar ciente de sua significação. Com a mesma frequência, isso também acontece na vida normal. Os garçons que costumavam servir a Schopenhauer no restaurante que este frequentava, em um determinado sentido, o conheciam, numa época em que, de outra forma, ele não era conhecido, nem em Frankfurt, nem fora de Frankfurt. Mas eles não o conheciam no sentido em que hoje dizemos conhecer. Schopenhauer. Aí tem uma nota entre chaves dizendo em inibições, sintomas e ansiedade, 1926, capítulo 11, A, entre parênteses C, vírgula, Freud propôs que o termo repressão, o recalque, tá? Fosse restringido em seu emprego ao mecanismo de ação na histeria e reintroduziu o termo defesa para abranger todas as técnicas várias usadas no manejo com conflitos psíquicos. Ele, consequentemente, teria mais tarde escrito dois tipos de defesa, na frase do texto acima, que é a inibição, sintoma e angústia, em vez de dois tipos de repressão. Recalque, por favor. Bom, por esse motivo ocorre com alguma regularidade que os neuróticos obsessivos perturbados com autocensuras, mas havendo ligado seus afetos com causas errôneas, contam também ao médico as causas verdadeiras, sem qualquer desconfiança de que as suas autocensuras ficaram simplesmente separadas delas. Ao relatarem um incidente desses, eles às vezes acrescentam com assombro ou mesmo com certo rasgo de orgulho, abre aspas, mas não é isso que eu penso, fecha aspas. Tal aconteceu no primeiro caso de neurose obsessiva que me forneceu uma compreensão interna, e ele, Freud, bota entre parênteses, insight, há anos atrás, da natureza de seu sofrimento. O paciente, que era funcionário público, estava conturbado por inúmeras dúvidas. Ele era aquele homem cujo ato compulsivo ligado ao galho no parque de Schönbrunn eu já havia
mencionado na página 195, nota 2. Surpreendeu-me o fato de as cédulas de florim com as quais pagou suas consultas estarem invariavelmente limpas e lisas. Isso foi antes de haver na Áustria moedas de prata. Vocês lembram dessa história de florim que Lacan faz referência no texto do Discurso de Roma? Eu estou atravessando o Homem dos Ratos exatamente porque uma porção de referências de Lacan estão aqui no Discurso de Roma a respeito deste caso. Certa vez fiz-lhe a observação de que sempre podia reconhecer um funcionário do governo pelos florins novíssimos que ele retirava da Casa da Moeda. E então me informou que suas notas de florim não eram novas em absoluto, mas as havia passado a ferro em casa. Para ele, como explicou, era uma questão de consciência não passar às mãos de alguém cédulas sujas, em vez que nelas aderiam bactérias patogênicas de todos os tipos que poderiam causar danos ao seu portador. Naquela época, eu já desconfiava vagamente da correlação entre as neuroses e a vida sexual, de modo que, numa outra ocasião, arrisquei-me a perguntar ao paciente qual era sua posição perante esse assunto. Oh, quanto a isso, tudo bem, respondeu distraído. Não tenho problema algum a esse respeito. Desempenho o papel de um velho tio estimado em algumas famílias de respeito e, ora e outra, valho-me de minha posição para convidar alguma jovem para sairmos juntos para um dia de passeio no campo. Então providencio para poder perdermos o trem ao partirmos de lá, o que nos obriga a passar a noite fora da cidade. Sempre reservo 2 quartos, faço as coisas com muito cavalheirismo, porém, quando a jovem já está na cama, chego até ela e a masturbo com os dedos. Aí, texto do Freud. Mas o senhor não receia causar-lhe algum dano manipulando os genitais dela com sua mão suja? Ele responde, ao que exclamou perplexo, dano? Como que dano? Como? Que dano lhe causaria? Isso jamais causou dano a nenhuma delas até agora, e todas apreciaram. Algumas já estão casadas e não sofreram absolutamente dano algum. Aí Freud faz um travessão e diz, ele levou a mal minha repreensão e jamais retornou à consulta, o tal paciente. Eu, contudo, só poderia encontrar explicação do contraste entre suas preocupações com as cédulas de florim e sua falta de escrúpulos por abusar das jovens que se lhe confiavam, supondo que o afeto repleto de autocensura se tornara deslocado, quer dizer, saiu de um lugar para outra representação. O objetivo desse deslocamento era bastante óbvio. Se as suas autocensuras se permitissem permanecer no lugar pertinente a elas, ele teria de abandonar determinada forma de gratificação sexual, a qual provavelmente fosse compelido por alguns determinantes infantis muito fortes. Portanto, o deslocamento lhe favorecia derivar de sua doença uma boa vantagem. É bom lembrar que os hotéis não tinham banheiros como a gente tem em suítes maravilhosas hoje. Na melhor das hipóteses, era uma bacia com um jarrinho, né? Num aparador. Tem uma nota aqui, que é a primeira nota, ver nota de rodapé número 2, na página 121. Mas devo agora retomar um exame mais detalhado da causa precipitadora da doença de nosso paciente.
Sua mãe foi educada numa família saudável com a qual ela se relacionava com certa distância. Essa família administrava uma grande empresa industrial. Seu pai, quando de seu casamento, entrou nesse negócio e, com o seu casamento, adquiriu uma posição relativamente confortável. O paciente soube, numa vez, que houvera uma zanga entre seus pais, cujo casamento foi extremamente feliz, que seu pai, pouco antes de conhecer sua mãe, cortejava uma humilde jovem sem recursos. Isto como introdução. Após a morte de seu pai, a mãe do paciente um dia lhe contou que havia discutido com ricos parentes sobre o futuro dele e que um dos primos seus prontificou-se a permitir-lhe, ao completar sua educação, ele se casasse com uma das suas filhas. Uma relação de negócios com a firma oferecer-lhe-ia brilhantes perspectivas na profissão. Esse plano familiar desencadeou nele um conflito relacionado a saber, ele permaneceria fiel à sua amada a despeito de sua pobreza ou se seguiria os passos de seu pai e casaria com a linda, rica e bem relacionada jovem que lhe haviam predestinado, e resolveu esse conflito que de fato existia entre seu amor e a persistente influência dos desejos de seu pai, ficando doente, ou melhor, caindo doente, evitaria a tarefa de resolvê-los na vida real. Nota 2, digno de ênfase é o fato de que essa fuga para a doença tenha sido possível através de sua identificação com o pai. A identificação capacitou aos seus afetos regredir aos resíduos de sua infância. Ver seção G. A frase fuga para a doença já fora usada por Freud em, abre aspas, algumas observações gerais sobre ataques histéricos de 1909, que é posterior a esse caso do Homem dos Ratos, na seção B. Bom, vamos parar aqui por causa do tempo.